Olá! Você já ouviu falar sobre ecologia de agroecossistemas? Saiba que isso pode salvar a sua lavoura. Então fique conosco porque está começando agora o programa Ganhando o Futuro. E para nos ajudar com esse assunto, eu tenho um convidado especial, doutor em fitotecnia, professor na UFSCar, Campos Araras. Seja muito bem-vindo, doutor Vitor. Prazer, viu, Gustavo? Obrigado pelo convite. Estamos aí para conversar sobre isso. Exatamente. E obrigado você pela sua companhia em casa. E doutor, para quem está em casa entender melhor o que é ecologia, a gente pode explicar de uma forma mais simples? Sim, acho que é legal a gente até já explicar o termo ecologia de agroecossistemas, né, do que trata. Quando a gente fala de ecologia, a gente está falando em entender um sistema produtivo, mas entender esse sistema produtivo como sendo um sistema ecológico. O que significa isso? Eu entender o sistema produtivo como sendo uma interação entre os organismos que estão ali presentes e os recursos que a gente chama de recursos abióticos, ou seja, água, temperatura, luz. Então, na ecologia, eu quero entender como que as plantas estão interagindo entre elas, como os micro-organismos presentes no solo estão interagindo com as plantas, como que insetos estão interagindo entre eles e com as plantas. Então, como todo esse sistema ele está funcionando de maneira integrada. Então, eu não estou pensando num sistema de produção pensando apenas em produzir soja, apenas em produzir milho, mas sim produzir soja e produzir milho mediante otimizar os processos ecológicos, otimizar as interações ecológicas que estão acontecendo com esses organismos presentes no sistema. Então, é como que aquela bactéria vai funcionar atuando junto à planta. Como que aquele inseto vai funcionar controlando um possível inseto praga, né, quando a gente tem um recurso de controle biológico. Então, como que essas coisas estão acontecendo nesse processo integrado? É isso que a gente fala em ecologia. Então, para quem passa e vê uma lavoura de soja, por exemplo, muitas vezes não imagina que está tendo todas essas relações ali dentro, né? Exatamente. Então, eu não vou ter que fazer uma polinização manual, porque eu estou otimizando uma polinização que naturalmente vai acontecer. Eu não vou precisar fazer uma adubação de nitrogênio, porque eu estou colocando um inoculante que vai fazer a fixação biológica de nitrogênio. Então, eu penso nos processos. Então, a partir do momento que eu otimizo o processo, eu trago muito mais sustentabilidade para aquele meu sistema produtivo. É uma coisa que acontece naturalmente, como você bem disse. Naturalmente, mas a gente pode otimizar esses processos. E daí a gente otimiza esses processos mediante o uso de uma série de tecnologias, né? Mas a gente está falando sobre uso de micro-organismos, uso de plantas de cobertura, uso de adubação verde, que vai otimizar esses processos ecológicos dentro do meu sistema produtivo. Falo em otimizar os sistemas para, além de produzir, ele também estar trazendo segurança ambiental, segurança, né, social para as pessoas que estão trabalhando, ele estar cumprindo outros papéis para além da produção de alimentos. E ultimamente eu vejo que o pessoal está buscando muito essa sustentabilidade, buscando inserir esses bioinsumos ali para otimizar as ações ali biológicas Sim. da relação entre a planta, entre o ambiente, entre os insetos. Realmente aconteceu essa evolução nos últimos anos? Gustavo, sem dúvida alguma, a agricultura praticada hoje ela não tem relação com o que a gente praticava há 30 anos atrás, há 35 anos atrás. A gente começou a pensar numa agricultura mais sustentável por uma série de razões. Mas a principal razão é porque ela traz vantagens, sim, econômicas e operacionais para o agricultor. Então não é porque a gente também só está pensando, né, nos sistemas mais sustentáveis ecologicamente falando, isso a gente também está, mas ele também traz benefícios econômicos e traz benefícios operacionais. Então a agricultura ela começou a migrar porque começou a perceber que ao olhar para os agroecossistemas de maneira ecológica e otimizar processos, eu gasto menos inserindo processos externos. Eu gasto menos fazendo práticas que não são necessárias porque eu estou fazendo com que o meu sistema valorize o que está acontecendo dentro dele. Então é muito nesse sentido. E daí eu vejo hoje que é um caminho sem volta mesmo. A agricultura ela está migrando para um processo realmente em pensar sustentabilidade. A gente vê bastante, né, quando tem esses concursos de produtividade no Mato Grosso, as maiores produtividades sendo atreladas a sistemas que pensam em sustentabilidade, que pensam ecologicamente. E por quê? Porque a gente está fazendo com que eles sejam mais eficientes no seu processo produtivo. Então a gente está
alinhando, né, a produção agrícola hoje e as altas produtividades a sistemas que eles sejam também ecologicamente mais seguros. Doutor, nosso papo está muito bom, mas agora eu tenho um recado para você que está aí nos acompanhando. Oi, Gustavo, oi, meu amigo produtor. Eu tô aqui hoje direto do campo de inovações da Agrus, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo, tá? Pra gente falar da nossa família felina, tô extremamente bem acompanhado aqui, o Richardson. É engenheiro agrícola da Bioagrus e ele vai explicar pra gente um pouco mais dessa família felina que está fazendo tanto sucesso, tá? Esses produtos que você vai usar aí para garantir uma produção cada vez maior na sua propriedade rural, meu amigo. Produtos que você só encontra na nossa central aqui, tá? Entra no site que está aparecendo na tela para você poder fazer a sua compra. A gente vai sortear também um cupom de desconto aqui para você ter 20% hoje para comprar qualquer um dos integrantes da nossa família felina. Richardson, bora lá que eu adoro aquela explicação que você dá aí, como se fosse gente. Me explica para que é que servem cada um dos integrantes da família felina aqui. Sim, Gil. É muito fácil. É como você mesmo disse, né? É como se fosse uma pessoa. Então, imagina uma criança recém-nascida, você entra com o leão, que é a parte que a planta começa a se estabilizar, como se fosse uma criança. É a papinha, é o leite materno que precisa da fonte para começar a crescer. Depois você entra com o lince. O segundo é o lince, que seria já a introdução dos alimentos, sem ser papinha, sem ser muito leite. Depois vem o guepardo, que seria a parte da adolescência, que precisa de muita energia, é a hora que você vai estar entrando com o guepardo. Na planta seria um pré-florada, durante a florada e o pós-florada. E depois você entra com onça e o tigre, que é a explosão. Já é a idade adulta. Já é como se fosse a idade adulta. Que é pré-colheita. Isso, só que nada impede de você estar usando o onço, o tigre, nas outras fases. Então, vai depender de cada cultura, de cada solo, de cada clima. Então, nada engessado. Então, essa linha foi pensada para você conseguir usar todos os produtos em todas as fases. Isso é muito legal. E agora eu vou fazer o seguinte, tem um vídeo que a gente preparou, onde eu vou explicar para você quais são os nutrientes que cada um dos integrantes da nossa família felina tem. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Rodando a bingueira! Atenção, cupom de desconto de hoje para você adquirir a família felina na nossa plataforma exclusiva. Saiu o número 3. Número 3, na bancada aqui 3 é o guepardo, então o cupom de desconto é guepardo20. Entra lá, você pode comprar qualquer quantidade, a gente entrega no Brasil inteiro e na hora que estiver fechando o seu carrinho de compras lá, você vai botar o cupom de desconto guepardo20, vai ter 20% de desconto na linha completa, vale muito a pena, tá? Aproveita essa dica, você que está curtindo aí o canal Rural, você que está com a gente aqui no nosso Ganhando Futuro, já já a gente volta lá de dentro, né, Lá Jack? de dentro. Daqui a pouquinho a gente vai explicar na prática como é que o guepardo vai ajudar você nessas etapas de produção para garantir aí que você fature muito, meu amigo produtor. Vai daí, Gustavo. Estamos de volta com o Dr. Vitor mais uma vez, nesse papo muito interessante sobre ecologia e como isso ajuda o ecossistema aí da sua lavoura. Doutor, tem alguma medida que o produtor ele pode adotar para melhorar essas relações e melhorar a biodiversidade ali no ambiente dele? Sem dúvida. A gente tem várias práticas agrícolas que hoje a gente já pratica, que elas são voltadas para a gente otimizar esses processos. Então, por exemplo, quando a gente faz uso de adubação verde. Quando a gente usa adubação verde, a gente está falando em inserir uma outra cultura, geralmente
na segunda safra, né, ou entre as safras, para fazer com que a gente consiga, a partir desta planta, trazer benefícios para o sistema. Então essa planta ela vai fixar nitrogênio quando são leguminosas, essa planta vai aportar matéria orgânica depois do seu manejo, quando ela voltar para o solo, vai promover ciclagem de nutrientes. Então tá vendo que só aí a gente está falando em benefício para a fixação biológica de nitrogênio, benefício para a ciclagem de nutrientes, porque essa matéria orgânica vai estar presente no solo, melhorando a condição e a qualidade desse solo. Quando eu falo no uso, por exemplo, de controle biológico de pragas, em que eu insiro um inimigo natural. Ao inserir um inimigo natural, eu estou fazendo com que naquele meu sistema produtivo eu aumento a biodiversidade. Se eu aumento a biodiversidade, esse inimigo natural ele vai controlar naturalmente aquelas pragas agrícolas. Então, eu não vou precisar me preocupar com a inserção, por exemplo, de fungicidas, né, daqueles convencionais, porque eu consigo, mediante este processo ecológico, fazer com que o sistema fique mais seguro. Outro ponto importante que é muito utilizado hoje são os bioinsumos, né? E aí a gente fala tanto no uso de micro-organismos, ou os metabólitos provenientes de micro-organismos, ou extratos vegetais, óleos essenciais, que também podem ser utilizados como bioinsumos. Todo esse rol de produtos, de opções, ele faz com que a gente consiga fazer com que o nosso sistema pense nos processos, né? Então a gente não está querendo resolver um problema pontual, mas a gente está querendo, mediante os processos, fazer com que ele consiga ser mais equilibrado. Então, eu coloquei um micro-organismo benéfico no solo, né? Mediante tratamento de sementes ou mediante aplicação direta no solo. Micro-organismos benéficos, por exemplo, como um bacillus. Esse bacillus ele vai ter algumas vantagens, né? Dentre eles, pode fazer o controle natural de fungos associados a sementes. Esse bacillus pode promover o crescimento da planta, ele pode ser o que a gente chama de bioestimulante. Então, ele ao promover esse crescimento da planta, ele consegue fazer com que a planta fique muito mais segura e resiliente a possíveis problemas que ela pode vir a ter futuramente. Eu acho muito interessante que um tempo atrás eu atendi alguns produtores de tomate aqui na nossa região e a ideia era deixar o solo nu para cuidar desse solo, para quando eles fossem plantar o tomate, o solo não tá desgastado, vamos usar um português mais comum. Só que hoje a gente consegue provar que a rotação de cultura, a inserção de adubação verde, um solo coberto é 1000 vezes melhor, muito melhor do que um solo nu descoberto, né, doutor? Sim, esse é o sentido, né? Um solo nu descoberto, eu não vou estar promovendo as interações. Os micro-organismos que estão presentes no solo, eles não vão ter raízes para conseguir estar associados. A condução de solo vai estar pior porque eu vou ter aumento de temperatura muito grande porque vai estar chegando muita insolação em cima da superfície do solo. Eu vou ter mais perda de água porque vai aumentar a evaporação. Então, a partir do momento que eu coloco um adubo verde, a partir do momento que eu coloco uma cobertura morta, eu conservo umidade no solo, eu melhoro as condições de solo para a manutenção desses micro-organismos. Então, aporto matéria orgânica. Eu protejo esse solo. Eu protejo esse solo e eu não só protejo, como eu preparo ele melhor para o próximo cultivo. Eu tenho que entender também quais plantas eu coloco nesse momento. Exato. Para fazer com que ela tenha e traga essas vantagens que eu espero. Né? Quando a gente está falando de deixar o solo coberto, é para deixar coberto de mato, né? Exato! E também, por exemplo, se eu estou falando de um tomate, eu não vou colocar depois do tomate uma cultura que ela possa ser também hospedeira de uma determinada praga, de uma determinada doença, que é da cultura do tomate. Então, se eu tenho um tomate, eu vou ter que depois, numa rotação, colocar uma outra cultura que ela vai conseguir até resolver esses problemas de pragas e doenças que poderiam ter acontecido no tomate, porque essa nova cultura ela não é suscetível a essas pragas e doenças do tomate. Você já quebra o ciclo ali. Ele vai quebrando o ciclo nesse processo de rotação, o que é extraordinário pensar nisso, né? Maravilha, doutor. E que tal agora a gente conhecer uma fera da sustentabilidade, produto da família felina, que vai ajudar você nesse processo de ecologia da sua área? Oi, Gustavo, estou de volta aqui no Campo de Inovações da Bioagros em Paulínia, com o Richardson, que é engenheiro agrônomo da Bioagros. Agora há pouco a gente fez o sorteio do Guepardo, tá? O cupom de desconto hoje para você ter 20% nas suas compras na nossa plataforma que está aparecendo aqui na compra da família felina é Guepardo 20. E agora a gente vai explicar, o Guepardo é o terceiro integrante da nossa família felina, se a gente considerar a ordem de uso nas culturas, né?
quando a planta já está enraizada, já está quase prestes a produzir, né, Richardson? É isso aí. O guepardo, ele entra nessa fase. Então é a fase de pré-florada, que seria mais ou menos isso aqui, Gil. Tá quase para soltar a flor. Aparece uma ou outra só, né? Aí depois, durante a florada e o pós-florada, quando a flor já fez o papel dela e já está pronto para produzir. Você me disse que é mais ou menos que uma comida para o adolescente, né? Isso. Que é aquele que precisa de energia. Que precisa de energia. Isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer que solte as flores e segurem as flores. A planta não vai conseguir abortar tanta flor, ela consegue segurar e com isso aumenta a produtividade. Ah, ou seja, por exemplo, no caso do plantio de flores, se aquela planta ali ia dar 4 flores e normalmente a pessoa vai perder aí 3 ou 2, vai segurar as 4. Ele vai fazer com que segure, não as 4, mas pelo menos 3 vai conseguir segurar. Então você consegue aumentar o número de flor e, consequentemente, quando for algum alimento, vai produzir mais. Isso é muito legal também, meu amigo, sempre pensando na sua produtividade, no seu lucro, e é isso que você busca todo ano aí, né, na sua propriedade. Então faz o seguinte, ó, entre em contato agora com o pessoal da Bioagros para você adquirir os produtos nessa plataforma. Se você tiver dúvidas, você pode ligar que a gente tem uma central de atendimento também. A família felina foi criada para isso, né, Richardson? Para ajudar o produtor em todas as etapas. Desde o início até a finalização, a parte de colheita. Tá certo, isso é muito legal. E aqui nesse campo de inovações, né, Gustavo, é importante dizer para quem está vendo a gente, esses produtos são testados de verdade, como você, meu amigo, em todas essas culturas. E a gente vai explicando no dia a dia para você aqui, no nosso Ganhando Futuro. É com você, Gustavo. Estamos de volta com o Dr. Vitor e, doutor, a gente discutiu no bloco anterior sobre algumas ações que o produtor pode fazer para trazer essa ecologia de volta para a área. Mas essa mudança de chave não é do dia para a noite. Existe um processo e imagino também que não é fácil mudar a cabeça do produtor. Sim. É legal essa pergunta de transição, e a gente pode já trazer o termo transição para a gente entender do que ele está tratando efetivamente, né? A gente tem sistemas que eles já começam num princípio de base agroecológica ou ecológica. Esses sistemas, eles já são todos definidos desde o momento que ele foi pensado a seguir um padrão que pensa em processos. Esses sistemas eles vão seguir um caminho. Mas tem sistemas em que o agricultor ele pratica uma agricultura convencional, bastante baseada no uso de produtos e pouco pensando nesses processos, e que os agricultores eles podem querer migrar para esse sistema que ele seja mais ecológico. Esse processo de migração é o que a gente chama de transição, né? Então essa transição ela impacta de sair de um sistema que ele é puramente convencional, pensando no uso de produtos e pensando nos produtos, para um sistema que ele pensa em processos. Essa transição ela tem uma série de desafios, e não são poucos, né? E desafios em diversas escalas. Acho que o primeiro desafio que a gente pode pontuar, mas eu acho que não é o principal, mas é o primeiro, é o desafio econômico. Quando a gente faz esse processo de transição, no primeiro, no segundo ano, o agricultor ele vai ter um custo de produção um pouquinho maior. Por quê? Porque ele está pensando em novos modelos, está pensando em novos processos, e para isso ele vai ter que investir em novas tecnologias e novos manejos dos seus sistemas. E é comum investir em uma tecnologia e às vezes para ele não funciona tão bem aquela tecnologia. Exato. Isso pode vir a acontecer também. Então, nesses primeiros anos, a gente vai ter efetivamente um maior custo de produção, mas a gente tem vários estudos que já demonstram que a partir do terceiro ciclo, quarto ciclo, quinto ciclo da cultura, começa a ter um equilíbrio e até uma redução dos custos. E aí é a questão, né, Gustavo? Por que começa a ter uma redução dos custos? Porque os processos estão sendo otimizados. Então, isso é bastante claro, a gente tem vários estudos, inclusive com grandes culturas como cana-de-açúcar, em que mostra que depois do terceiro, quarto ciclo, esse sistema já se equilibra e começa até a reduzir os custos de produção, né? Nesse processo de transição. Esse é um dos desafios, mas não é o único. A gente tem desafios, sim, em relação ao conhecimento sobre esse processo de transição. Nas nossas universidades hoje, sim, se discute sobre sustentabilidade, mas ainda não é o grande foco dos cursos de formação de engenharia agronômica. Então a gente tem trabalhado bastante sobre isso para fazer com que os nossos profissionais futuros comecem a olhar esses sistemas de maneira ecológica. Esse é um ponto muito importante. E a gente também tem um ponto importante no Brasil, que é a nossa extensão rural, né? A extensão rural ela teria que fazer esse papel bastante de fazer essa difusão dessa discussão sobre esses sistemas mais ecológicos. Mas a gente tem limitações em relação à extensão rural no Brasil, né?
Isso é evidente e a gente precisa começar a pensar como que essa extensão rural ela pode chegar até o agricultor e realmente gerar essas mudanças em relação às práticas agrícolas que são executadas. Existem outros desafios, mas eu pontuo que esses são os principais, assim, quando a gente fala nesse processo de transição. Eu concordo plenamente. O conhecimento para utilizar uns bioinsumos, para estar fazendo manejo de solo, muitas vezes ele é difundido de maneira errada e geralmente a maneira errada é a mais conhecida, Exato. né? A maneira correta é pouco conhecida, o pessoal duvida. Então a gente começar a fazer esse trabalho de formiguinha é um processo um pouco longo, Sem dúvida. mas eu tenho certeza que é um processo que vai trazer grandes frutos. Outra questão muito importante são a sua observação, 3 a 4 anos para a gente começar a ver esses resultados. Até melhor, 3 a 4 ciclos. 3 porque a depende 4 muito da ciclos. cultura, né? Algumas Perfeito. são por ano, outras são por ciclo, deixa eu chamar por ciclo, fica melhor. 3 a 4 ciclos. Eu já trabalhei um bom tempo com bioinsumos, né, na ponta, com o agricultor, e realmente quando utiliza bioinsumos, ele quer o resultado ali na hora. Assim como um químico, um defensivo convencional, que quem está em casa acaba utilizando e controla rapidamente, ele é feito para isso, para controlar rápido, os bioinsumos são utilizados de forma diferente. Sim. Então os resultados, a forma de ver o resultado é totalmente diferente. Algum recado você gostaria de deixar para o pessoal? A questão é, realmente, vamos pensar nesses nossos processos ecológicos, vamos pensar nessa agricultura que ela seja uma agricultura mais voltada para processos e não tanto para produtos, para com que a gente traga realmente sustentabilidade para o nosso sistema e também produtividade. É importante entender que o agricultor ele precisa garantir produtividade para realmente garantir lucratividade do seu sistema de produção. Então vamos pensar nesses sistemas que eles sejam mais seguros, que a gente vai começar a ter uma agricultura que realmente ela vai ser mais impactante positivamente para o país. Maravilha. Doutor, eu gostaria de agradecer a sua Obrigado, presença mais uma vez, agradecer a sua companhia aí de casa. O Venha do Futuro vai ficando por aqui, mas eu aguardo você no canal Rural.